Uma boa tarde a todos. Podem sentar, por gentileza. Vamos abrir em Josué, capítulo 5, versículo 13. Que diz assim: Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Vamos repetir? Diga comigo assim: nem uma coisa, nem outra. Ou seja, ele estava numa posição neutra aqui, né? Nem uma coisa, nem outra. Respondeu ele: Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então, Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Diga comigo, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Nós vamos ler um pouco mais, mas vamos parar aqui um momento. Sabemos que Jericó era uma cidade fortaleza, uma cidade cercada, por muralhas de 9 metros de altura, 6 de espessura, e uma cidade, humanamente falando, impossível de ser invadida, conquistada, Porém, o Senhor já havia dito a Josué que ninguém conseguiria resisti-lo todos os dias da sua vida. Que seria com ele como foi com Moisés. E prometeu, que todo lugar que ele pisasse, que ele colocasse os seus pés, o Senhor daria a ele aquele território. Jericó era a primeira conquista, a primeira cidade a ser conquistada de Canaã. E nós já falamos que Jericó representa a alma, que é o primeiro território a ser conquistado. O primeiro território a ser conquistado é o território da alma. Se nós não vencermos, não dominarmos nossos sentimentos, pensamentos, emoções, se não levarmos cativo, os nossos pensamentos e sentimentos a Cristo, a palavra, eles têm o poder de nos sabotar. Porque a maioria dos nossos pensamentos e sentimentos são mentirosos. São mentiras que o diabo constrói dentro de nós e que se tornam muitas vezes verdadeiras fortalezas. Fortalezas muitas vezes consideradas impenetráveis, impossíveis de serem demolidas,
mas nós temos que lembrar que a palavra de Deus é como um fogo com um martelo, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é poderosa, é uma espada de dois gumes que corta, que divide, nada pode resistir o poder da palavra. Então, qualquer fortaleza construída dentro de você pode ser demolida pelo poder da palavra. A palavra tem o poder de demolir essas fortalezas. Josué estava diante de uma cidade fortaleza, impossível aos olhos de ser conquistada. Mas o Senhor disse a ele: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Aqui o Senhor está deixando claro que esta vitória já havia sido entregue. Ele não disse saiba que entregarei, ele disse saiba que entreguei. Ou seja, no mundo espiritual, isso já foi entregue, essa vitória já é sua. Né? Não é que vai ser, já é. No mundo físico, ainda precisava ser possuída, conquistada. Mas no mundo espiritual, já havia sido entregue. Então observe que a grande batalha acontece realmente dentro de nós. O que nos impede de, muitas vezes, viver o que Deus tem para nós, não é o que está fora de nós, mas o que está dentro de nós. As crenças, os paradigmas, né? E aqueles pensamentos, sentimentos, hábitos negativos, é que impedem a ação de Deus. Momentos antes dele ter, avançar para essa conquista de Jericó, ele teve aqui, essa visão de um homem em pé, diante dele, empunhando uma espada, que logo ele percebeu que não era um homem comum, era um homem de guerra, né? Um general de guerra. E ele já logo perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? E a resposta desse homem, que nós acreditamos ser o próprio Senhor Jesus, foi: nenhuma coisa, nem outra. Ou seja, vai depender da resposta que você der, da maneira como você se portar, reagir. Deus precisa de condições para nos abençoar. Ele precisa de condições para confiar em nossas mãos aqui o que já foi entregue no mundo espiritual. Está entendendo isso ou não? Ele precisa de condições para confiar nas nossas mãos o que já é nosso, o que já foi determinado. Nós falamos ainda no domingo que muito antes de você, eu, de nós existirmos, os nossos dias já haviam sido determinados. O nosso propósito, o propósito da sua vida nasceu antes de você. Você não nasceu e então Deus foi pensar no que você serviria, como você serviria a esse mundo. Não, o seu propósito veio antes. Todos os nossos dias já foram determinados por Deus antes mesmo de sermos concebidos. Os seus pensamentos, como diz em Jeremias, são de paz e não de mal. Os seus planos é de nos dar um futuro, é de dar o fim que nós esperamos. Ele tem uma vida poderosa, uma vida de vitórias, de conquistas, de grandes conquistas. Mas tudo depende do nosso posicionamento,
da resposta que nós damos a Ele, a sua presença, a sua palavra, como reagimos? Quando ele viu esse homem e percebeu que não era um homem comum, ele logo quis saber, né, quem era, e esse homem disse, veio na qualidade de comandante do exército do Senhor, e quando ele soube quem era esse homem, ele já caiu de joelhos. Tá aqui, ó. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, ele já caiu de joelhos, né, em adoração, em reverência, mostrando submissão, mostrando respeito e perguntando: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Que mensagem o meu Senhor, quer dizer, ele já se colocou como servo, tem para o seu servo? E o comandante do exército do Senhor respondeu: tire a sandália dos seus pés. Possivelmente essas sandálias ainda eram do tempo do Egito, para mostrar que mesmo já tendo saído do Egito há muito tempo, ainda podemos estar mantendo em nossas vidas hábitos, costumes, comportamentos do tempo do Egito. Então, tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. E o que Josué fez? Josué as tirou. Nós temos que ter essa disposição de ir a Deus e perguntar que mensagem o Senhor tem para o seu servo, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer que eu faça, né? O que o Senhor quer que eu mude, o que o Senhor quer que eu dê, que eu ofereça, que eu tire, que eu arranque da minha vida. O que é que está impedindo a ação do Senhor, o Senhor ser comigo? Porque esse homem não apareceu ali sem propósito. Como disse, ele estava prestes a enfrentar um grande desafio. Jericó era uma cidade considerada impenetrável. Então, ele precisava da ação de Deus, do favor de Deus para conquistar Jericó. E esse homem apareceu ali para dar a oportunidade ao Josué de se posicionar como devia, como Deus espera, com humildade, com submissão, com reverência, com santidade. Observe que sempre assim, se eu voltar um pouquinho antes da travessia do Jordão, o Senhor fala, né, para o povo se santificar, porque eles iriam atravessar o Jordão. Então o Senhor manda eles se prepararem, se santificarem, porque eles iriam atravessar o Jordão, e isso significava um novo tempo. Está aqui, ó, um pouquinho antes em Josué, no capítulo 3, no versículo 5, só para resumir mesmo, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. O Senhor fará maravilhas. Então, antes do Senhor mostrar o seu poder, revelar a sua glória, entregar coisas grandiosas, poderosas, Ele nos chama para um lugar mais alto. Ele exige santidade, consagração, rompimentos. Nós temos falado hoje, à meia-noite, mais um clamor, né, do romper para um novo tempo. Observe que Deus, né, nos estica, Deus nos força a uma entrega maior, porque Ele quer fazer, Ele quer agir, Ele quer revelar a sua glória, Ele quer confiar nas nossas mãos o que já foi entregue no mundo espiritual.
e busca condições para isso. Cada um precisa entender exatamente isso. Deus quer ser conosco, mas muitas vezes Ele está ali numa posição neutra. Ele não é com os nossos inimigos, Ele não é a favor de quem está contra nós, mas também não pode ser conosco, porque nós não estamos dando condições. Porque talvez ainda estamos mantendo coisas que impedem a ação do Senhor nas nossas vidas. Então muitas vezes nós queremos saber se Deus está conosco e Deus, está dizendo, eu quero ser. Eu quero ser, eu prometi que seria. Se você voltar no capítulo 1, você vai encontrar Deus dizendo a Josué, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Ninguém vai conseguir resistir você, porque eu estarei com você. Então Deus quer ser conosco, Deus quer nos favorecer. Mas Ele não trabalha sozinho, precisa que estejamos na posição, na condição que Ele precisa para nos abençoar. Que é essa condição de humildade, de quebrantamento, de reverência, de santidade. É nessa condição onde há disposição para romper, porque tire a sandália dos seus pés, é um rompimento. É um rompimento. Tire a sandália dos seus pés. Possivelmente, sandálias ainda do tempo do Egito. Que nós temos que lembrar, que no processo do deserto, um dos cuidados que Deus teve para com o povo foi esse, de não permitir que as roupas envelhecessem, que as sandálias envelhecessem, que os pés inchassem. Lembra disso? Então, possivelmente eram sandálias lá do tempo do Egito. E para onde Deus está nos levando, tudo que remete ao Egito, remete ao velho homem, à velha criatura, vícios, hábitos, pensamentos, sentimentos, todo e qualquer padrão, sistema antigo tem que ser eliminado. Deus tem muito para confiar nas nossas mãos. Deus está nos levando para um novo tempo, mas precisa haver esses rompimentos. E foi Ele tirar que o Senhor disse, saiba que eu entreguei. Quer dizer, isso já é seu, agora chegou a hora de você tomar posse, possuir. E eu não vou ler todo o capítulo porque é extenso, mas nós conhecemos a história, Deus deu toda uma direção específica de como deveriam proceder para conquistar Jericó. Foram 7 dias andando em volta da cidade, tocando as trombetas, sem dizer uma palavra. Uma das recomendações, das ordens dadas pelo Josué, prudentemente, foi: não digam uma palavra sequer, não abram a boca até que eu ordene. Ele fez não só essa recomendação, ele deu essa ordem: vocês vão rodear a cidade, 6 dias, no 7º dia, 7 vezes. Então, um total aí de 13 voltas, e só depois, quando eu disser, é que vão gritar. Enquanto isso, vamos tocando as trombetas. E o tocar a trombeta era anunciar uma vitória, Então eles já estavam declarando, através daquele gesto, através daquela atitude, do tocar as trombetas, que aquela terra já pertencia a eles. Amém, gente? Então, por 7 dias eles estavam lá, tocando as trombetas, anunciando que aquela vitória, aquela terra, aquela cidade já pertencia a eles. E eles viveram o sobrenatural. Após fazerem tudo que o Senhor orientou, seguindo à risca as direções dadas pelo Senhor, as muralhas vieram ao chão. Esse comandante fez o que eles não podiam fazer,
Não foi o grito, né, que fez as muralhas ruírem. Foi esse comandante. Foi o Senhor. Tudo sempre tem a ver com o Senhor, não tem a ver conosco. Por isso nós não podemos nos sentir impotentes e incapazes diante de qualquer desafio, muralha gigante. Porque não é você, Deus. Não tem a ver com você, com o que você pode fazer, mas com o que Deus pode fazer por você. Amém, gente? Quando você estiver diante de uma muralha impenetrável aos olhos humanos, um gigante, né, como era o Golias, treinado para matar, desde da sua infância, uma máquina de matar. Não se sinta intimidado, porque o que você não pode, o que você não tem condições de fazer, Deus pode fazer. Vá na força do Senhor, né? Seja dependente do Senhor. Nós somos autossuficientes na suficiência de Cristo. Ou seja, nós não precisamos que alguém, né, acredite em nós, basta que nós acreditemos, né? Que você creia, que você acredite, né? Porque se Deus for com você, se Deus se agradar de você, como disse Josué e Caleb, se Deus se agradar de nós, é o que nós temos que fazer. Ele vai nos colocar na terra, Ele vai nos dar essa terra. Amém, gente? Eu digo isso porque não poucas vezes você vai se ver, né, sozinho. E não é porque você está sozinho, ninguém acredita em você, ninguém apoia você, que você não pode vencer. O Bartimeu é um exemplo disso. Quem o apoiou? Quem o incentivou? Que palavra de ânimo, de motivação ele recebeu? Todos que passavam por ele diziam: cale a boca, fique quieto, você está incomodando, você está perturbando. Ele não recebeu uma palavra positiva, né? Ninguém se dispôs a ajudá-lo. Ninguém. Então, seja autossuficiente na suficiência de Cristo. Ou seja, você não precisa necessariamente que alguém acredite. Se você acreditar e depender de Deus, e reconhecer Deus, que é Deus quem faz, quem sempre fez e faz a diferença, Ele vai te honrar. Ele vai ser com você. Ninguém acreditava em Davi. Ninguém apostou em Davi naquela batalha contra o Golias. Mas ele estava certo de que Deus seria com ele e foi na força do Senhor. Não foi confiando em suas habilidades, em sua capacidade, em sua experiência, porque em guerra, né, em usar uma arma, uma lança, um escudo, uma armadura, essa experiência não tinha nenhuma, zero. Então ele não foi confiando em nada disso, ele foi na dependência do Senhor. Ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E foi assim que ele venceu. Então, dependa do Senhor. Deus quer ser conosco e precisa de condições para isso. Josué deu condições, seguiu à risca a direção. As muralhas ruíram pelo poder sobrenatural de Deus, pela ação sobrenatural de Deus. E uma recomendação muito importante foi feita aqui, porque era a primeira cidade a ser conquistada. E foi dito a eles o seguinte, no versículo 17: a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Então ela creu no Deus de Israel, né? E escolheu o lado certo. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel.
Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Então era a primeira conquista. E conquistando Jericó, era mais ou menos assim: se conquistarmos Jericó, então não haverá mais inimigo que possa nos resistir, porque era a cidade mais difícil de ser conquistada, cercada por muralhas. Tanto que, após essa conquista, a estima estava lá em cima. Estavam se sentindo poderosos, né? Ganharam uma confiança, né, tão grande que menosprezaram os inimigos posteriores, que eram, né, o rei de Ai, o povo de Ai, do vilarejo chamado Ai, uma cidadezinha pequena, onde 12.000 habitantes, 12.000 pessoas era a população total. Então era uma cidadezinha bem pequena mesmo. Bem pequena, 12.000 pessoas. Então, concluíram que, se vencemos Jericó, é impossível perder para Ai. Era impossível aos olhos humanos conquistar Jericó, e nós conquistamos com a ajuda, a ação sobrenatural de Deus. Porque Deus pôde ser com eles. Deus pôde ser com eles. Eles deram condições. Como? Começou com Josué lá, caindo prostrado, em sinal de respeito, de reverência, né? Mostrando ali uma disposição para fazer o que fosse necessário, preciso, para ter aquele comandante, aquele ser poderoso a seu favor. Então, que mensagem o meu Senhor tem para os seus? Me diga o que eu tenho que fazer. Me diga o que cabe a mim, o que eu preciso fazer. Porque eu preciso dessa vitória, eu tenho um desafio grande à frente, e eu sei que na força do braço sozinho não vou vencer. Então me diga o que eu tenho que fazer. Então Deus espera essa postura, essa submissão, essa disposição de ir a Ele perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque eu estou disposto a fazer o que for preciso. E Ele estava mesmo, e fez, e deu tudo muito certo. Venceram os habitantes de Jericó, sem perder um homem sequer. Mas aqui o Senhor disse que não poderiam se apossar dos despojos dessa guerra. Que tudo em Jericó, que a cidade com tudo que nela existia, seria consagrado ao Senhor para a destruição. E os despojos ali, ouro, prata, bronze, utensílios de bronze, pertencia ao Senhor, deveriam ser levados para o seu tesouro. Então, o que o Senhor quis ensinar a esse povo? Algo que nós falamos continuamente e que não pode ser ignorado, que é a lei das primícias, tudo primeiro para Deus. Todas as vezes que permitimos que algo ocupe o lugar de Deus na nossa vida, a unção de conquista é retirada. A unção de vitória é como se nós nos despíssemos, né? Nem sei se a palavra está certa, é isso mesmo. É como se a gente tirasse a roupa da vitória. Entendeu? Deus nos veste com a capa da vitória. A palavra desse encerramento, né, foi exatamente essa. Deus tem se agradado, né, das decisões, da postura de muita gente, e liberou, né, tantas palavras poderosas de vitória, prometendo nos vestir, né, da capa da vitória, dizendo que está nos vestindo dessa capa da vitória. Mas remover essa capa não é tão difícil. Tem gente que tão logo obtém uma vitória, ele já tira a capa da vitória.
Como que ele faz isso? Deixando de dar prioridade a quem deu a vitória, para dar prioridade à vitória, à conquista. Amém, gente? Tem gente que, como nós vamos ver aqui, não sabe lidar com as vitórias. Não sabe ser abençoado. É por isso que por um tempo Deus segura, Deus retém, né? Deus nos força a crescer para baixo. Ou seja, temos raízes profundas, Ele trabalha o nosso caráter, trabalha o nosso coração, trabalha o nosso interior, porque Ele não quer colocar algo nas minhas mãos para eu me perder, Ele não quer te promover, te honrar, para isso se tornar um peso, uma maldição na sua vida, como muitas vezes acontece, a bênção logo vira maldição, a porta que Deus abre, logo Ele tem que fechar. Por quê? Porque ele deixa de dar prioridade a Deus. A bênção, o emprego, o trabalho, a empresa, a família, o filho, aquilo que ele não tinha e que Deus deu, ocupa o lugar dele. E a pessoa mostra assim, né, que ela não tem estrutura, não está pronta para viver mais. Não está pronta para ser abençoada. Entende? Então Deus vem trabalhando o nosso caráter, vem trabalhando o nosso interior, vem, através da palavra, nos levando, né, e exigindo uma maturidade. Porque a gente pode, assim, de um momento para o outro, sair, você tanto pode, com decisões assertivas, você pode virar o seu cativeiro, você pode dar condições para Deus, definir situações. Você vê, Josué tirou e o Senhor já disse, já confirmou, eu entreguei nas suas mãos. E ele teve uma grande vitória. Ele assumiu aquela postura de adoração, de reverência, tirando aquilo, né, que precisava ser tirado, e o Senhor deu uma grande vitória. Mas, ainda em Jericó, houve um desvio. Após terem conquistado Jericó, ainda estando em Jericó, já houve um desvio. Acã se apossou do que não devia. Acã tocou naquilo que era do Senhor. Em Josué 7, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Acã, da tribo de Judá, da tribo da adoração, não adorou o Senhor como se deve adorar, né? Nós entendemos pelo texto de Romanos que o culto que Deus espera que prestemos a Ele é aquele culto racional, que é quando você se oferece como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Este é o culto racional. Esse é o tipo de culto, de adoração que nós devemos prestar ao Senhor. É quando eu me ofereço como um sacrifício vivo. É quando eu coloco a vontade dele, os interesses dele acima, à frente dos meus. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que ele manda. Né? Eu honro a Deus obedecendo a sua palavra. Eu adoro ao Senhor, eu mostro meu amor a Ele, a importância que Ele tem na minha vida, quando eu obedeço a sua palavra. Diga assim, a importância que eu dou à palavra de Deus é a importância que Deus tem para mim. Entendeu? Então, se eu ignoro a palavra, se eu passo por cima, se eu desprezo a palavra, quem eu estou ignorando? Quem eu estou desprezando? Quem eu estou deixando claro que não tem valor nenhum para mim? Quem está pregando a palavra? É isso?
Quem eu estou desprezando? Deus. Nós podemos ignorar a palavra, as orientações do Senhor? Podemos? Sim ou não, gente? Podemos. Claro que podemos. Deus te deu livre-arbítrio. Mas, todas as vezes que fazemos isso, que escolhemos ir contra Deus, contra as suas recomendações, contra as suas orientações, precisamos estar conscientes das consequências. Tanto que o título aqui do versículo 7 é esse, ó, o pecado de Acã e suas consequências. O pecado de Acã e as suas consequências. Se pensássemos nas consequências de cada atitude, de cada ação, reação, palavra, se pensássemos, muitos teriam mais facilidade, né, para evitar o mal, evitar o erro. O problema é que as pessoas sentem, querem, desejam, né, são tentadas e não pensam no depois, né? Não pensam no depois e se entregam àquele sentimento, aquela vontade, aquele desejo. Sabe que é errado, como Acã sabia o que devia e o que não devia fazer, sabia que não devia ter se apossado dessas coisas que ele se apossou, né? Ele se apossou de uma capa babilônica, enfim, se apossou do que não devia. Eu vou ler mais para frente aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, no 21, capítulo 7, 21. Quando vi entre os espólios uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Quando vi, cobicei, me apossei. Cuidado com o que você vê. São portas de entrada, né? A gente tem que tomar, ainda dizer isso para alguém ontem. Cuidado com essas portas de entrada para o coração. A mente é a porta do coração, mas o que eu vejo, o que eu ouço, também está entrando. Está entrando. Então, você precisa guardar acima de tudo o seu coração. E a Bíblia nos manda meditar dia e noite na palavra, manter os pensamentos nas coisas que são de cima, manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Então, nós temos recomendação para manter a nossa mente firmada em Deus, nas coisas que são de cima, nossos olhos fitos nele. Nós temos recomendação para ouvir o que o Senhor diz, porque há muitas vozes no mundo. Inclusive o Senhor Jesus disse exatamente isso, né? Ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Vocês ouviram o que foi dito? Pois eu digo, eu, porém, vos digo. Quer dizer, estão dizendo uma coisa aqui, estão falando isso ali. Mas eu digo, e o que eu digo, o que eu falo, isso é o que tem que importar. Amém, gente? Então, o Senhor fala, fica com a minha palavra, fixa o teu pensamento em mim, fixa os seus olhos em mim, não tire o seu olhar de mim. Por quê? Porque isso vai guardar o seu coração, proteger o seu coração, que você não tem controle sobre o que você vê e ouve. Ou seja, você vai sofrer influência disso. Então, olhe para o Senhor. Mantenha os olhos no Senhor, a mente no Senhor, né? Ouvidos atentos ao que Ele diz. Nós precisamos de filtro, não pense do que vem à sua mente, né? Não ouça, não dê crédito a tudo que você ouve.
Fica com a palavra. Isso vai te manter, né, no caminho certo, pensando certo e agindo certo. Voltando aqui para o 7, ó. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Então aqui você vê o reflexo da conquista, né, anterior. Vencemos Jericó. Se vencemos Jericó, agora não tem inimigo páreo. Agora nós podemos tudo. Agora nós descobrimos o quanto somos fortes, somos poderosos. A verdade é que eles continuavam não sendo nada sem Deus. E às vezes Deus permite. Deus permite essas baixas, essas quedas. Deus permite que pessoas quebrem a cara, muitas vezes, para lembrar que não passa de pó, que não é nada. Que não passa de um vermezinho. Entendeu? Sem Deus é o que somos, não somos nada. E aonde eu quero chegar, e o que eu quero enfatizar aqui, é que você, né, mantenha-se dependente de Deus, mantenha suas mãos erguidas, mantenha Deus no centro, porque todas as vezes que Deus sair do centro do seu relacionamento, da sua vida, as coisas vão desandar. Para qualquer área da nossa vida, né, funcionar, dar certo, ele precisa estar no centro, a vontade dele precisa prevalecer. Essa postura que vemos no Josué, antes de Jericó, precisa ser mantida. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a mensagem que o Senhor tem para o seu servo? Essa postura de um adorador, de alguém submisso, de um servo, né? Ele já se colocou como um servo. Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Eu sou um servo aqui. Então não sai dessa posição de servo. Porque todas as vezes que você sair dessa posição de servo, de alguém humilde, de alguém que ouve, de alguém que acata as ordens do Senhor, Ele vai permitir que você viva alguma situação para se reposicionar e se colocar no seu devido lugar. Não é preciso que todos avancem. Não canse todo o exército, pois são poucos. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Aqui nós vemos Josué tendo uma postura inédita, podemos dizer, porém negativa. Ele nunca havia reagido assim antes. Ele nunca reagiu dessa forma antes. Né? Tantos testes no deserto e você não encontra ele falando dessa maneira. Como quem estava
até assim, como quem estava arrependido, né, de ter avançado, como se o problema fosse Deus, né? Ele diz aqui: que farás então pelo teu grande nome? Como se o problema fosse de Deus, e o problema, o Deus quer aqui, através das nossas vidas, sim, o nome dele seja glorificado, mas se eu não glorificar o nome dele, ele não perde a sua glória, ele não deixa de ser Deus, né? Ele já começa errado aqui, né? Dizendo: por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Como se Deus estivesse errado. Por que, Senhor, o Senhor fez esse povo atravessar o Jordão? Traz aqui a lembrança dos israelitas. Por que nos tirou do Egito? Não traz a lembrança, a memória? Por que nos tirou do Egito? Por que nos trouxe para cá? Para morrer nesse deserto? É assim, incrível que isso aqui aconteceu com Josué. O que não aconteceu por tanto tempo, ele e Caleb sempre se diferenciaram, tanto que o Senhor disse que nenhum daqueles incrédulos, murmuradores, entrariam, exceto Josué e Caleb, porque neles havia outro espírito. E seguiam a Deus com fidelidade, com integridade, quer dizer, em todas as situações agiam diferente, falavam diferente, mas observe que quando uma pessoa ela tira Deus do centro, ela pode se perder. Ela pode se perder e ela pode dar lugar a uma mentalidade, a um espírito reprovável, né? O Josué não teve diante de Ai a mesma postura que teve antes de enfrentar Jericó. A postura foi diferente, completamente diferente. Enquanto ele perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Ou seja, que saber, o que Deus queria dele? Aqui nós vemos que ele ficou com aquilo que os homens sugeriram. Os seus homens sugeriram. Né? Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso cansar todo o exército. Manda uns 2-3 mil homens que é o suficiente para resolver o problema. Em nenhum momento você vê o Josué indo a Deus, consultando a Deus. Um dos motivos que fazia Davi vencer uma situação atrás da outra era essa dependência de Deus. Senhor, eu devo atacar? Senhor, eu devo ir? Você encontra Davi consultando a Deus, né? O tempo todo, buscando de Deus direção, confirmação. Aqui ele ficou com a sugestão dos homens, que estavam, né, com a estima lá em cima, porque tinham tido uma grande vitória, mas que não se lembraram aqui de buscar o Senhor, de colocar Deus na situação. Você vê que eles foram na força do braço. E todas as vezes que você vai na sua força, você se decepciona, você quebra a cara. Todas as vezes que você não insere Deus nas coisas, Deus me ajuda, Deus seja comigo, Deus me abençoa, você tem perdas, você tem derrotas, né? Deus quer estar presente em tudo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, diz a Bíblia. Em Provérbios, reconheça em todos os seus caminhos. Que Ele é quem endireita, Ele é quem dá vitória. Né? Então foram na força do braço. E aquilo foi algo tão chocante, aquela derrota, tão inacreditável, quanto a vitória sobre Jericó, era tão inacreditável, né? Perder para Ai, que eles
desanimaram, né? Diante disso, o povo desanimou completamente. Agora, está aí uma atitude que não nos ajuda, não chama a atenção de Deus. Ontem eu ainda falava, o que agrada o Senhor? Diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia diz, nós somos valentes o Senhor, que o justo é corajoso, né? É intrépido como leão. Deus quer que sejamos os gaditas dos dias de hoje. Aqueles homens que os seus rostos eram rostos de leão, né? Tinham a bravura de um leão, seus rostos eram como rostos de leão, quer dizer, tinha um olhar firme, um olhar intimidador, ou seja, intimidavam e não eram intimidados. Então, você quer agradar a Deus, jamais reaja dessa maneira. Nem mesmo quando você errar, porque lamentar, lamber feridas, chorar o leite derramado, não vai te ajudar. Não vai resolver o teu problema. Né? Se eu quero chamar a atenção de Deus, o que agrada a Deus? Já falamos recentemente, um coração humilde, arrependido, que teme e treme diante da sua palavra. Isso é o que move a Deus. Coração humilde, coração que ouve. Ouça a Deus, obedeça a Ele e você vai atrair o favor dEle. Né? Errou, arrependa-se, o caminho é esse. Arrependa-se, muda, aprenda com o erro e se reposiciona. Né? E trema diante da sua palavra, não ignore a sua palavra, porque essa derrota vergonhosa foi resultado disso, de se ignorar a Deus. Uma ordem clara de Deus: não se apossem dos despojos de Jericó. Tudo em Jericó deveria ser consagrado ao Senhor. Era a primeira conquista. E tudo deveria ser entregue a Deus. Porque Deus queria que esse povo entendesse sobre o priorizar, a lei das primícias. E muitos continuam dando cabeçada porque ainda não entenderam que Deus precisa vir em primeiro lugar. Vivem como Marta, correndo para lá e para cá. Não priorizam a Deus. Não começam o seu dia da forma certa, não começam a sua semana da forma certa. Tem gente até hoje que negligencia o domingo, que é o dia do Senhor. Que não entende o peso que tem começar a sua semana, né, sem cultuar o Senhor, sem estar no templo. Quantas pessoas? Teve um culto essa semana que o bispo Anderson ainda falava, que desde quando ele está no ministério, né, nunca viu a bispa fora do altar no domingo. Às vezes que ocorreu é quando ela estava numa dessas viagens para Israel, onde, né, ainda a gente tinha esse propósito de levar os pedidos e tal, mas mesmo assim, no domingo, na reunião, de lá ela entrava ao vivo, por ligação, e orava. Mas é uma vida, ele está mais de 25 anos, eu tenho um pouquinho menos, né, de ministério, mudança de vida, então eu também posso falar todo domingo, a bispa está no altar. Está no altar porque nós acreditamos nisso. Infelizmente não são todos que podem dizer, né, de um ano inteiro, eu não perdi um domingo. Todos os domingos eu estive na igreja. Não são todos, infelizmente. Deveria. Né? Eu desmarco tudo, abro mão de tudo, mas eu vou começar a minha semana buscando a Deus, o meu dia buscando a Deus, orando, ouvindo a palavra. São atitudes que fazem diferença. Tudo Deus precisa vir primeiro.
O Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. É como se Deus dissesse para ele, ô Josué, eu não errei, eu não sei errar. Quando eu mandei vocês atravessarem o Jordão, não foi para viver o que vocês estão vivendo agora. Né? Meus planos não são de derrota, de vergonha, de humilhação. E eu não planejei isso. Não foi o que eu determinei para você e para esse povo. Mas vocês violaram a aliança que eu lhe ordenei. Vocês ignoraram a minha ordem, a minha palavra. Por isso não conseguem resistir aos inimigos e fogem deles porque se tornaram, diga comigo, se tornaram merecedores da sua destruição. Ora, com essa atitude, o que você esperava? Com esse comportamento, como esperar algo diferente, Josué? Como esperar bênção na desobediência? Como esperar cumprimento da promessa descumprindo mandamentos? Quebrando princípios? Como esperar que a palavra profética se cumpra se eu não tenho tomado as decisões que desde o início do ano o Senhor vem, falando, vem impulsionando as pessoas a tomarem? Que decisão, bispo? De ser um separado. Olha as mensagens que Deus tem nos dado. Você foi criado por Deus, por Ele e para Ele. Você foi moldado para servir a Deus. Olha as mensagens. Deus quer que o seu povo entenda a razão da sua existência, o porquê existe, por quem foi criado e para que foi criado. E viva para Ele. E o sirva de todo o seu coração. E o sirva de forma apaixonada, de forma fervorosa. Deus quer verdadeiros adoradores, e não meros trabalhadores, pessoas que até fazem, que até estão trabalhando, mas estão apenas cumprindo como obrigação, já perdeu o prazer, a alegria. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer um povo separado, um povo santo, porque é isso que Ele fala, nós somos, nação santa, sacerdócio real, povo eleito, exclusivo, é o que nós somos. Deus nos chama a viver de maneira digna da nossa vocação. A Bíblia fala isso, vivam de maneira digna da sua vocação. Você foi chamado das trevas para a luz, agora viva como um filho da luz. O que foi determinante para Josué conquistar Jericó? Tirar a sandália dos pés, porque o lugar que ele estava é terra santa. Então, aquela atitude de honrar, de reverenciar, de se purificar, de tirar aquilo que era maldito da sua vida, trouxe uma grande vitória. Assim como a desobediência, se apossar de coisas consagradas, a destruição, trouxe maldição, trouxe derrota. Então, se eu me aposso do anátema, daquilo que é maldito, eu vou ter derrota. É óbvio. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos e fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Ou, como está escrito na Almeida, se não desarraigardes o anátema do meio de vocês.
Aí diz assim, ó: vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Na Almeida fala assim: levanta-te, santifica o povo. Então, José estava prostrado, falando um monte de bobagens, dando tudo como perdido, acabado, definido, né? Questionando até a ação de Deus, como se Deus estivesse errado. Deus não sabe errar. Se uma promessa falha, aliás, ela não falha, ela não falhou. Somos nós que falhamos, que nos desviamos. E aqui eu pude mostrar para você como é fácil você tirar a capa da vitória e vestir a capa do Acã. Como é fácil você sair, perder a unção de conquista e atrair uma maldição para a sua vida, um peso. Acã trouxe maldição para todo acampamento. Trouxe maldição. Porque ele sabia o que não devia fazer e fez. Era uma liderança. Era alguém consciente, que conscientemente ignorou e foi contra a palavra. Foi contra Deus. Eu posso ir contra Deus, eu posso. Porque Ele me deu livre-arbítrio. Eu não sou obrigado a obedecê-lo, a reverenciá-lo. Mas eu preciso ter consciência que isso vai trazer consequências. E aonde muitos não suportam, não aguentam as consequências. As consequências podem ser devastadoras. Essa maldição foi removida com toda a família do Acã sendo apedrejada e queimada. Foi dessa forma que a maldição foi removida. Entende? As consequências foram fatais. Então Deus quer ser levado a sério. Deus quer que o seu povo tema. Deus quer que o seu povo trema diante dele. E nós temos que orar por isso. Pedir a ele: Senhor, aumenta. Porque o que levou Acã, mesmo sabendo o que Deus havia dito, ir lá e fazer o contrário? Aquela voz, aquele pensamento, né? Que, será que é assim mesmo? Será que é tudo isso? Não paga para ver. Não paguemos para ver a destruição, a derrota, a vergonha, a maldição, porque veremos. Deus é amor, Deus nos presenteou com tantas palavras, tantas promessas, mas já traz uma linha de mensagem assim para mostrar: olha, eu sou amor, mas também sou fogo consumidor. Eu amo e tenho planos poderosos, mas me leve a sério, não brinca comigo. Teme e trema diante da minha palavra, porque eu posso ter promessas, mas se eu não tiver a postura que Deus espera, não vai passar de promessa. Nunca vou viver as promessas. Se eu viver ignorando as direções que o Senhor me dá, o ano vai terminar e eu vou estar no mesmo lugar e nada de 10 vezes mais. A promessa está aí, 10 vezes mais, incomparáveis. Incomparáveis. Deus quer que sejamos incomparáveis. Agora, tome a decisão de santificar, de tirar a sandália dos seus pés, de tirar o que é maldito. Cuidado com a autossuficiência, né? Trabalhe o seu caráter, porque Deus tem muito para confiar e esse povo mostrou. Acã mostrou que não sabia ser abençoado. Mostrou que não podia ser abençoado, porque fez da bênção Deus. E tem gente que mostra isso, manda essa mensagem para Deus. Um pouco que é abençoado que Deus ergue já se torna arrogante, autossuficiente, né? Como aqueles homens: não, agora somos imbatíveis, somos no Senhor, podemos tudo no Senhor, se Deus for conosco. Mas sem Deus, o povo de Ai pode nos colocar em fuga.
os homens frágeis de Ai podem prevalecer. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Nosso tempo já avançou um pouquinho, mas eu peço que você, depois de ouvir essa palavra, tome decisões aqui. A decisão de se colocar como Josué se colocou diante do comandante do exército, do Senhor, do próprio Senhor Jesus. Você é um servo, e servo obedece. Coloque-se humildemente diante da sua presença. Coloque-se humildemente diante dele, prostre-se diante dele, em sinal de respeito, de reverência. Queira saber o que ele diz, o que ele pensa. Como diz no Novo Testamento, procura saber qual é a vontade de Deus. Procura saber qual é a vontade dele, o que ele quer de você, o que ele quer para a sua vida. Siga à risca as direções que ele tem te dado, porque foi assim que ele conquistou Jericó. Não passe por cima da palavra, de nenhuma direção que ele tem te dado. Porque é assim que nós atraímos anátema, maldição para as nossas vidas. Não ignore. O valor que nós damos à palavra é o valor que nós damos a Deus. Se eu ouço a palavra e não levo ela a sério, eu estou mostrando que Deus não significa nada para mim. E aprenda com as palavras que o Senhor disse a Josué. Ele estava lá prostrado, entregue à situação, pensando bobagens, pensando até que Deus tinha errado. E o Senhor falou para ele: levante-se, você está prostrado por quê? Então, em nenhum momento o Senhor espera nos encontrar prostrados, desanimados, desiludidos, confusos. Não, Ele não quer você confuso, desanimado, desiludido, vivendo esses conflitos aí. Será que eu devia estar aqui mesmo? Será isso? Será aquilo? Senhor, por que nos fez atravessar o Jordão? Por que nos trouxe até aqui? Porque eu quero que você conquiste essa terra. Porque eu te chamei para vencer. Agora você errou. Reconheça o seu erro, levante-se, acerta, tira o que é anátema, me dê condições, se santifique, e eu vou te abençoar. Deus quer nos abençoar, dê condições. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro pedindo que cada um, meu Pai, compreenda aquilo que o Senhor está falando nessa tarde, meu Deus. Eu não sei que ponto da palavra, meu Deus, mexeu e cabe, meu Deus, na vida dela, para a situação dela, se é um ou se é todos os pontos, mas eu oro, meu Deus, para que haja aqui um despertar, que cada um se posicione de forma que agrade o Senhor e atraia o teu favor, porque está aqui, meu Deus, quando o Senhor pode ser conosco, não tem muralhas que permaneçam de pé. Quando o Senhor pode ser conosco, meu Pai, nós atravessamos, nós rompemos com muralhas impenetráveis. Mas quando a unção de conquista é retirada, quando o Senhor, meu Deus, não pode ser conosco até
o problema, o menor problema, a situação mais insignificante, passa a ter poder, passa a prevalecer, as coisas travam. Então, meu Deus, que cada um entenda a postura, o coração, o interior que o Senhor busca, meu Deus, para se manifestar e revelar a sua glória. Se há necessidade, Senhor, de arrependimento, se há necessidade de conserto, de confissão, se tem coisas que precisam ser tiradas e arrancadas, que cada um compreenda e se levante agora, meu Deus, e se santifique. E dê o que o Senhor está pedindo, para que o Senhor possa, meu Deus, nos levar para esse novo tempo. É tempo de romper, e eu oro por esses rompimentos, por essas mudanças, essas, meu Deus, fortalezas internas sendo demolidas. Eu oro por mudanças, meu Pai, dentro de cada um, meu Deus, para que mudanças aqui fora possam acontecer. Em nome de Jesus, para que tudo aquilo que já foi entregue no mundo espiritual seja possuído nesse mundo físico. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus, tudo já foi entregue, tudo já foi determinado. No mundo espiritual nós já somos, nós já temos. Agora, meu Deus, é o momento de nós tomarmos posse nesse mundo físico, dando os passos de fé que o Senhor exige, de obediência, de renúncia, de entrega, meu Deus, de rupturas. Meu Deus, dirija cada um, fala a cada coração, e que ninguém saia daqui, meu Deus, sem o entendimento claro daquilo que o Senhor espera. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu peço que seja conosco nesse projeto Casa Firme. Meu Deus, durante todas essas horas de oração, mensagens, trabalhos, Senhor, abençoa todos que já estiveram nesse altar, que vão estar, meu Pai, todos que já estiveram no templo, que ainda vão estar, aqueles que vão estar à meia-noite, meu Deus, nesse clamor do romper, eu oro para que todos, meu Deus, atravessem esse portal e, meu Deus, rompam internamente, para romper na vida, para viver suas maiores conquistas, para viverem, meu Deus, a maior virada de suas vidas, como o Senhor prometeu no domingo. É o que eu peço. Obrigado, meu Deus, por esse dia, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que vai fazer ainda. Eu te agradeço, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Nós precisamos de força,